Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Nefroaula comigo, Thiago Dias, professor de nefrologia, e hoje, para a gente começar o estudo de um tema extremamente importante, que deve cair na prova de vocês me cobram depois, que é o tema injúria renal aguda. E nós vamos falar de um tema que não só é importante para a prova, não é só prevalente nos concursos médicos, mas para a vida prática de vocês. E nós vamos iniciar esse estudo de IRA, injúria renal aguda, com o tema classificação e diagnóstico. Nós vamos saber diagnosticar IRA e nós vamos saber como classificar um paciente com injúria renal aguda. E já deixo aqui uma perguntinha para provocar vocês. Como classificar o paciente com injúria renal aguda? Para muitos esse tema pode parecer um bicho de sete cabeças, meu Deus, IRA, injúria renal aguda, mas eu vou mostrar para vocês que, sabendo entender e compreender direitinho esse tema, depois da nossa aula, esse tema que era parecido com um dragão, vai virar um cachorrinho, sim, pequenininho, um poodlezinho, e vai ser tudo muito mais fácil e muito mais lógico, mais racional na prova. Aí outra pergunta que vocês me fazem, né? Bom, a classificar não é simples, não é só pôr na tabelinha lá? Não, será que é? Será que não teve nenhuma novidade nos últimos anos, nos últimos 2 anos, que mudou na classificação de IRA? Será que não teve alguma nomenclatura nova? É o que nós vamos exatamente ver a partir de agora. Tudo que tem de novo, tudo que mudou no diagnóstico, na classificação e na nomenclatura de injúria renal aguda. Por isso essa aula é tão importante, vai dar base para o estudo desse tema tão relevante para vocês. Fechou? Bora começar? Vamos lá, pessoal, pegue lápis, pegue caneta, pegue marca-texto, pega papel, que nós vamos falar sobre injúria renal aguda e nós vamos começar de cara com definição e as principais causas, fatores etiológicos em IRA. Por isso, assim, logo de cara, né? Já para dar aquele impacto, pá! Eu peço para vocês prestarem muita atenção para a gente começar com tudo, com esse tema quentíssimo, que é definição e etiologia em IRA. Técnica, solta a vinheta porque esse tema é importante. Pessoal, esse slide é importante, esse início é extremamente importante e sem esse conhecimento, sem essa definição, a gente não consegue nem continuar. Vamos falar como definir injúria renal aguda. Às vezes parece intuitivo, né, pessoal? Bom, injúria renal aguda é quando a função do rim do paciente, de forma aguda, de forma abrupta, ela reduz. Tá bom, mas em que magnitude? Por quanto tempo? Quais os critérios que eu utilizo para definir IRA, injúria renal aguda? Primeiro ponto, definição. Oligúria, isto é, redução do débito urinário, num tempo persistente acima de 6 horas ao menos, então oligúria por ao menos 6 horas, ou, não é e, não, é ou, aumento de creatinina acima de 0,3 mg por decilitro em 48 horas, quer dizer, em 2 dias. Então eu tenho uma creatinina que é de 1. De repente, por algum motivo agudo, por um quadro agudo que nós vamos estudar daqui a pouco, a creatinina foi para 1,4. Um aumento acima de 0,3. Opa, persistente em 48 horas, mais um critério. Ou um aumento da creatinina em relação ao basal do paciente acima de 50% em até 7 dias. Então o nosso paciente ele teve uma infecção, uma sepse, uma pneumonia, ele internou, ele está na UTI, ele está com droga vasoativa, a creatinina era 1, e em 48 horas esse paciente evolui com uma creatinina de 1,5, isto é, um aumento de 50%, um aumento acima de 0,3 mg por decilitro, e esse paciente eventualmente tem oligúria, um débito urinário abaixo de 0,5 ml por quilo por hora. Item 1, ou 2 ou 3, definição de injúria renal aguda. Sempre nós vamos classificar esse paciente pelo pior critério que esse paciente apresentar. Vamos supor que esse paciente tem uma creatinina que aumentou de 1 para 1,2, não preenche esses 2 critérios. Mas esse paciente está oligúrico. Eu já tenho um critério. Eu posso definir como injúria renal aguda. Vamos continuar? Vamos falar um pouquinho mais? Recomendações recentes. Pessoal, fecha comigo um pouquinho, vem aqui.
recomendações recentes do CADIGO e da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia, sobre definições e nomenclaturas. Então, de cara, eu já vou falar uma coisa que mudou para vocês. Vocês viram que a aula se chama injúria renal aguda. E por que não insuficiência renal aguda? E por que não lesão renal aguda? Teve uma atualização de nomenclatura agora, que saiu em 2022, que validou o nome injúria renal aguda como nome adequado para essa patologia, para essa entidade. Insuficiência denota algum órgão que não está suficiente, que não necessariamente pode recuperar a função. Um órgão que perdeu sua função. Lesão é uma definição muito ampla. E então definiu-se por uma reunião lá no CADIGO e validado pela SBN que o nome mais adequado seria injúria renal aguda. Então é o que nós vamos chamar. Se cair esse diagnóstico numa prova escrita ou numa prova prática, onde você vai ter que falar com o examinador, você vai dar esse nome, injúria renal aguda. Vamos ver o que mais mudou com base nessas últimas atualizações. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Sempre que eu der o diagnóstico de injúria renal aguda, eu também tenho que dar o estágio da injúria renal aguda. E aí que daqui a pouco nós vamos entrar num tema extremamente importante que sempre cai em prova, que é dar o estadiamento da ira. Classificar estágio de gravidade, classificar sempre conforme a etiologia. Então, injúria renal aguda não é mais só uma injúria renal aguda. Eu não vou colocar, sabe aquele cabeçalho que a gente faz na evolução do paciente? Ira, né? Tá lá, hipertensão, diabetes, pneumonia, ira. Não. Você vai dar nome, estágio e sobrenome. Como que eu faço, Tiago? Assim. Um exemplo, o paciente tem injúria renal aguda, estágio 3, daqui a pouco a gente vai falar o que é o estágio 3, de etiologia séptica. Eu tenho que dar nome, estágio e sobrenome, que é a causa. Importante porque isso pode cair numa prova prática. E se cair, tem que ser dessa forma. O que mais? Agora vamos falar de etiologia. Eu falei que a gente tem que dar nome e sobrenome, vamos falar das etiologias. Etiologias podem ser de 3 tipos, de 3 grandes grupos. As causas de ira podem ser causas pré-renais ou vasculares, podem ser causas pós-renais ou obstrutivas, e geralmente as mais graves, ou potencialmente mais graves, são as causas renais intrínsecas, onde eu tenho alguma lesão, alguma alteração estrutural no meu néfron. Interstício, túbulo, vaso ou glomérulo. Vamos começar falando um pouquinho sobre as causas vasculares e pré-renais. Então eu tenho o meu rim, a artéria renal, o sangue entra no meu rim, chega lá no glomérulo, filtra, vai produzir ultrafiltrado, vai sair pela veia renal. Sempre que eu tiver uma alteração hemodinâmica que vai interferir no fluxo de sangue que chega no meu rim, eu vou chamar de alteração hemodinâmica ou alteração pré-renal. Isso pode ser causado desde obstruções e alterações vasculares diretas na artéria renal e no vaso, né, que lógico que chega o sangue aqui para o rim, ou isso pode ser causado por alterações hemodinâmicas propriamente. Aqui eu estou falando de oclusão, obstrução, estenose vascular. Aqui eu estou falando de alteração hemodinâmica. Qual que é a alteração hemodinâmica clássica? A hipovolemia, a hipotensão, o paciente desidratado, o paciente cardiopata que tem falência de bomba cardíaca, onde o fluxo de sangue renal ele diminui. Então, quando eu tenho uma redução do fluxo de sangue no meu rim, quando eu tenho uma menor perfusão renal, eu tenho uma ira que eu chamo de ira pré-renal ou ira hemodinâmica. Hoje em dia tem se falado muito mais esse termo, ira hemodinâmica. E aí não é uma causa pré-renal propriamente dita, mas lembrando também que eu posso ter uma outra causa vascular aqui, que é a trombose de veia renal. Não é pré-renal, porque não está antes do sistema de filtração renal, mas eu posso chamar as causas vasculares, tromboses venosas e arteriais, de causas vasculares agudas. Fechado? Causas hemodinâmicas. Nós vamos falar na próxima aula muito mais sobre cada uma dessas causas. Segundo grupo de etiologias, as causas pós-renais. Pré-renal,
hemodinâmico, pós-renal, obstrutivo. Quando eu tenho fatores obstrutivos que aumentam a pressão no meu sistema de drenagem, no meu sistema tubular, eu tenho o que eu chamo de ira pós-renal ou ira obstrutiva. E essa obstrução não é tão simples, obstrui a saída da urina. Não. Ela pode sim ser uma obstrução estrutural maior, isso é, uma obstrução do sistema pielocalicinal, uma obstrução uretral, ureteral, prostática, uma obstrução de bexiga, uma obstrução por tumores abdominais que estão comprimindo a drenagem da urina de ambos os ureteres, cálculos renais. Eu tenho aquelas obstruções que eu digo obstruções urológicas, obstruções maiores. Mas eu também posso ter causas de ira pós-renal por causas obstrutivas intratubulares. Eu não tenho um aspecto macroscópico de obstrução, como um tumor, como uma próstata aumentada, como um cálculo. Eu tenho depósito de alguma substância dentro do meu sistema tubular que se deposita e que causa uma obstrução no sistema tubular, aumentando a pressão lá dentro e causando uma redução da taxa de filtração, porque eu tenho um aumento de pressão que vai voltar lá para o sistema glomerular. Então eu tenho uma redução da filtração glomerular. Sistema tubular, quando eu tenho essa obstrução intratubular, eu tenho que pensar em algumas causas. Pigmentos, como a mioglobina, rabdomiólise, que é o depósito de pigmento mioglobina, que é um pigmento muscular. Eu tenho que pensar em depósito de cadeia leve de imunoglobulinas, por exemplo, no mieloma, macroglobulinemia de Waldstrom, causas onde eu tenho depósito de paraproteínas. Eu tenho que pensar em depósito de cristais, cristal de aciclovir, de indinavir, metotrexate, que podem se depositar aqui dentro e causar uma ira obstrutiva pós-renal ou obstrutiva intratubular. Vamos falar bem disso de novo quando nós destrincharmos o manejo clínico de injúria renal aguda. E o outro grande grupo de etiologias é o grupo de etiologias intrínsecas. E quando eu falo etiologia intrínseca, em geral, pessoal, é o que mais cai na prova. Porque aqui envolve uma entidade que nós chamamos de necrose tubular aguda ou NTA, que é quando eu tenho uma lesão estrutural do sistema tubular, por algum motivo, direto ou indireto. Quais são as partes, as estruturas do meu rim que estão envolvidas nas etiologias intrínsecas? Qualquer estrutura do meu néfron. Fecha comigo um pouquinho. Mas, Thiago, o que é um néfron mesmo? O néfron é a unidade de filtração do rim. É a unidade funcional. É composta pelo glomérulo, pelo sistema vascular glomerular, pelo sistema tubular e pelo interstício renal. Se eu tenho uma lesão em alguma dessas 4 estruturas que compõem o que nós chamamos de néfron, eu tenho uma alteração que eu chamo de ira intrínseca ou ira renal. Quais são as etiologias principais? Vem comigo, vamos chegar juntos. Então, pessoal, eu posso ter alteração nos pequenos vasos glomerulares, microangiopatias trombóticas, CHU, PTT, eu posso ter aterembolismo renal, eu posso ter vasculites, eu posso ter alterações glomerulares primárias ou secundárias. Eu posso ter nefrite lúpica, eu posso ter glomerulonefrite pós-infecciosa, eu posso ter uma glomerulonefrite membrano-proliferativa, doença de Goodpasture, doenças com foco prioritariamente no meu glomérulo, causando um infiltrado inflamatório local intenso com redução da taxa de filtração glomerular. Aqui tem uma causa glomerular, aqui nós estudamos nas aulas de glomérulo. Eu posso ter alteração ou lesão tubular. A causa mais clássica, o mecanismo fisiopatológico mais clássico é a necrose tubular aguda, que pode ser isquêmica, pode ser por nefrotoxinas, pode ser por rabdomiólise. Rabdomiólise pode depositar pigmento de mioglobina no túbulo, fazendo uma ira pré-renal, uma ira obstrutiva intratubular, uma pós-renal obstrutiva intratubular, que pode converter para uma necrose tubular aguda. Agentes iodados, pensando lá nos contrastes iodados que a gente vai falar também.
Então aqui, necrose tubular aguda, lesão estrutural, alteração estrutural do sistema tubular, eu tenho que lembrar das causas isquêmicas, nefrotóxicas, por pigmentos e por nefrotoxinas direto e agentes iodados. E a última etapa que nós temos que pensar no sistema intersticial, que é aquele sistema que envolve o glomérulo, o sistema vascular, o sistema tubular. É o local de sustentação de todas essas estruturas. Qual que é a causa mais clássica? É a nefrite intersticial aguda, que pode ser medicamentosa, que pode ser infecciosa, mas o mais comum é que seja medicamentosa. Portanto, se alguém perguntar quais são os mecanismos, quais são as principais etiologias que pode me levar a uma ira intrínseca, uma injúria renal aguda intrínseca, eu tenho que lembrar das causas glomerulares, vasculares, tubulares e intersticiais. Fechado? Fala um pouquinho de biomarcador em ira. Biomarcador é um tema que está sempre aparecendo. Vem coisa nova, aí a gente se desanima porque os estudos não são muito interessantes. Aí vem coisa nova, a gente desanima, mas sempre pode cair alguma questão sobre biomarcador. Por quê? A creatinina, o aumento da creatinina, então quando o paciente tem uma creatinina basal, ele tem uma injúria renal aguda, a creatinina dele vai aumentar. Só que o que nós sabemos é que esse aumento da creatinina sérica, ele não é tão precoce à medida que o tempo vai passando. Eu tenho um delay, um espaço entre o momento da injúria renal e o aumento efetivo da creatinina. Portanto, existe uma busca pelo santo graal da injúria renal aguda, buscando um marcador. Por exemplo, no infarto nós temos a troponina, que assim, infartou, subiu. Tem que fazer a curvinha, mas ela vai subir. A creatinina, essa elevação da creatinina, ela não é tão rápida quanto a troponina para o infarto. Portanto, a nefrologia busca o santo graal, busca o marcador ideal. Mas, na falta de um marcador melhor, nós continuamos com esses dois marcadores. A creatinina como um marcador laboratorial e a redução do débito urinário como um marcador clínico, como um parâmetro adicional de injúria renal aguda. Eu posso ter a redução do débito urinário ou aumento da creatinina sérica. Falando um pouquinho de marcadores, então, como eu disse, a nossa boa e velha creatinina, ela se eleva em estágios um pouco mais tardios do processo de injúria renal aguda, mas é um exame barato, de fácil reprodução, é o exame que é disseminado mundialmente, em qualquer posto de saúde no Brasil eu tenho uma dosagem de creatinina, em qualquer unidade básica de saúde eu tenho uma creatinina, em qualquer hospital, em qualquer localidade do mundo, provavelmente eu vou ter uma dosagem de creatinina. É a famosa boa, bonita e barata. Tiago, eu uso o aumento da creatinina, né? A magnitude do seu aumento para classificar e dar o diagnóstico de ira. Mas eu posso usar fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular? Tem uma fórmula que é o Cockcroft-Gault, que a gente calcula, facinho, né? Não precisa nem de calculadora. Eu uso essa fórmula, ela é prática, é aplicável essa fórmula. Como que eu utilizo a creatinina? Fecha comigo um pouquinho, pessoal, vem aqui. Essa informação é muito importante. Para a prática, muito menos para a vida, muito menos para a prova e mais para a vida. Fórmulas que elas estimam a taxa de filtração glomerular em injúria renal aguda perdem a sua validade, por quê? Para que eu possa utilizar essa fórmula, eu tenho que ter o paciente num estado de steady state, no estado de equilíbrio. Quando o paciente está em injúria renal aguda, ele sai do estado de equilíbrio. Muito bem. Porém, utilizamos a fórmula de Cockcroft-Gault para estimar a taxa de filtração glomerular apenas em uma situação, quando eu preciso ajustar dose de antimicrobiano, dose de antibiótico para o paciente que está internado, recebendo antibiótico em vigência de ira. Por que, Tiago? Porque os estudos validaram desse jeito. Se você vai ler a bula, ajuste de dose da vancomicina, ele vai te dar lá taxa de filtração glomerular acima de 45, entre 30 e 45, validado por Cockcroft-Gault. Então, como essas validações de farmacocinética foram feitas com Cockcroft, e já foram feitas há muito tempo,
nós mantemos essa validação. Mas no dia a dia, a gente utiliza o aumento ou redução da creatinina isoladamente, e não como fórmula. Fórmula em IRA é para ajuste de dose de antibiótico. Combinados? Bacana, né? Vem comigo. Essa é uma pergunta muito comum, tá, gente? No nosso dia a dia, meio clínico, né? E nós temos uma outra calculadora que ela é muito mais factível, mas só utilizada em alguns centros, em algumas UTIs, que é uma calculadora que nós chamamos de Kinect EGFR, que é o Kinect, uma validação da taxa de filtração glomerular estimada cinética, isto é, ativa, com base na evolução da creatinina. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês isso. Então aqui nós temos o cálculo do Cockcroft-Gault para ajuste de antimicrobiano, onde eu tenho aquela fórmula clássica, 140 menos a idade, vezes o peso em quilos, sobre creatinina sérica, vezes 72. Em mulheres é a mesma fórmula, só que eu faço vezes 0,85, que é um ajuste grosseiro pela superfície corpórea. Como que eu faço isso, Thiago? Vamos tentar colocar em prática um pouquinho disso? Vamos lá. Exemplo prático do Cockcroft. Homem, 70 anos, peso de 92 quilos, creatinina basal 1, creatinina atual em IRA 2,1. Como que eu calculo o Cockcroft dele? 140 menos a idade vezes o peso, sobre creatinina vezes 72. Esse valor vai dar 42,5 ml por minuto. É o cálculo da taxa de filtração estimada por Cockcroft, caso eu precise ajustar a dose de antibiótico para o paciente em vigência de IRA. Fechou? Fechado, né? Muito bem. E aí nós temos o Kinect, vocês não têm que saber disso, para prova, mas só para vocês saberem que existe, onde o emergencista, o nefrologista, vai colocar algumas informações numa calculadora, que vai estimar a creatinina basal, depois a creatinina no primeiro momento de internação, a creatinina no primeiro momento de reavaliação, a creatinina no segundo tempo de reavaliação, e você vai ter uma curva que vai estimar o quê? A taxa de filtração glomerular por base da calculadora Kinect, para conhecimento de vocês. Muito bom. Falamos da creatinina, falamos da oscilação do valor da creatinina ao longo da evolução da IRA, falamos do Cockcroft para antibiótico e agora falar do débito urinário. Débito urinário é um parâmetro muito importante. Muitas vezes a redução do débito urinário ela é mais precoce do que a elevação da própria creatinina do paciente. Por isso que eu falei, é normal nós termos uma oligúria que é definida por um débito urinário menor que 0,5 ml/kg. É muito comum nós termos essa oligúria instalada com uma creatinina sérica ainda normal. Portanto, o padrão controle de diurese em IRA é extremamente importante. E aí o biomarcador, né? Lembra que eu falei que nós estamos à procura do santo grau? Existem vários biomarcadores hoje em dia sendo testados, né? Cistatina acenoplasma, KIM1, IL-18, calprotectina, NGAL, que são marcadores inflamatórios que são estudados, estão sendo demonstrados que se elevam em fases mais precoces da injúria renal aguda. Enquanto a creatinina vai se alterar aí após 6 horas ao menos da instalação da injúria renal aguda, tem biomarcadores muito mais precoces e que oscilam ao longo do tempo. O que acontece é que nós não sabemos muito bem como aplicar isso na prática clínica, portanto tem baixa aplicabilidade clínica, mas no futuro, muito provavelmente, alguns desses biomarcadores vão ser utilizados para validar o diagnóstico mais precoce de injúria renal aguda. Combinados? Para vocês saberem, isso daí pode aparecer em alguma questão de múltipla escolha, por exemplo. Mas, Thiago, o que mais cai na prova sobre esse tema? Assim, tô gostando, tô achando legal, tô entendendo tudo. Mas o que mais cai na prova? O que mais cai na prova é isso. Como classificar o paciente com IRA? Por isso, técnica, solta a vinheta, cai na prova. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre classificação de CADIGO, que é o que vai cair na prova de vocês. Hoje em dia não tem mais classificação de AKIN, classificação de RIFLE, o que vale é a classificação de CADIGO.
e como nós utilizamos e como nós montamos essa tabela de classificação, que vale como estadiamento e prognóstico. Estágio 1, 2 e 3, 1 mais leve, moderado e grave. Estágio 1. Eu tenho dois critérios, creatinina sérica e sua elevação, e débito urinário e sua redução. Estágio 1. Aumento de 1,5 vezes, isto é, acima de... Vou voltar que aqui eu tenho que encaixar aqui a explicação certinho. Pessoal, é isso aqui que cai na prova. Classificação de Cadigo. Nós não utilizamos mais a classificação de Rifle, nós não utilizamos a classificação de Akin, a classificação vigente hoje em dia é de Cadigo. E essa classificação serve para estadiamento e prognóstico da injúria renal aguda. É dividida em 3 estágios, 1, 2 e 3, onde nós temos o estágio 1, o estágio mais leve, 2 moderado e 3 a ira grave. Como que nós montamos essa tabela do estadiamento? Primeiro, os critérios são a creatinina e o débito urinário. E o estágio 1, nós temos o paciente com aumento de 1,5 vezes, acima de 1,5 vezes na creatinina sérica, até menos de 2 vezes. Então aumentou acima de 1,5 vezes, até menos de 2 vezes, eu vou chamar de estágio 1. Ou um aumento absoluto de ao menos 0,3 mg por decilitro na creatinina em relação à basal. Por exemplo, o paciente tem 1 de creatinina, foi para 1,4, opa, ira. Ele tem 1 de creatinina, ele foi para 1,8, menos de 2 vezes, estágio 1. O critério débito urinário é uma redução do débito urinário para um valor menor do que 0,5 ml quilo-hora, persistente por 6 a 12 horas. É um ou outro. Geralmente tem os dois, mas é um ou outro. O que for pior. A creatinina está normal, mas o débito urinário encaixa no critério. Que ira estágio 1. No estágio 2, eu tenho um aumento da creatinina basal. Então, um aumento de mais de 2 vezes, né? De 2 a 2,9 vezes, isto é, menos de 3 vezes, em relação à creatinina basal, ou uma redução do débito urinário para um valor menor que 0,5 ml quilo-hora, o mesmo valor, só que persistente por mais de 12 horas. Já o estágio 3, eu tenho um aumento de mais de 3 vezes na creatinina em relação ao basal do paciente, ou uma creatinina no valor absoluto acima de 4 mg por decilitro, sendo que essa elevação teve um aumento pontual agudo de mais de 0,5 mg por decilitro, ou quando o paciente é vigência de ira, precisa de suporte renal artificial, ou o que nós chamamos de diálise. O paciente tem uma creatinina, aumentou mais de 3 vezes, ou acima de 4 com um aumento objetivo acima de 0,5 mg por decilitro, ou ele está em ira fazendo diálise, estágio 3. Já o critério débito urinário, eu tenho uma redução menor que 0,3 ml por quilo-hora, sendo que essa persistência é por mais de 24 horas, ou o paciente está anúrico por mais de 12 horas. Qual que é o critério que eu utilizo para classificar quando eu tenho divergência? Eu tenho uma creatinina que aumentou 1,5 vezes, mas eu tenho um débito urinário que está persistindo por mais de 12 horas abaixo de meio. Você vai classificar sempre com o pior valor, o valor mais grave. Ah, eu tenho um débito urinário que está preservado, mas uma creatinina que aumentou 2,5 vezes. É estágio 2. Combinados, estágio 1, 2 e 3 da classificação de ira segundo o Cadigo. Perfeito? Tiago, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Diferença entre ira e DRA? É, meus amigos. Mais uma atualização de nomenclatura. Isso pode cair na prova porque é novo, quentinho, ó, tá quente, ó. Saiu do forno agora, pessoal. Por isso, bora de update, solta a vinheta. Pessoal, atualização de nomenclatura. Então, ira. Foi atualizada a nomenclatura, como eu disse, pelo próprio Cadigo e validado pela SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.
que nós temos de atualização? Eu já falei uma delas. Você vai dar nome e sobrenome. IRA, estágio 2 por etiologia séptica. Nome, sobrenome e estágio. Mas outras alterações podem aparecer na nomenclatura. Olha que legal. IRA. Qual que é a definição de IRA? Quando eu tenho alterações, que nós vimos até agora, persistentes por até uma semana. 7 dias. Mas e depois dos 7 dias, Thiago? O paciente está em IRA, está na UTI, está entubado, está fazendo diálise, mas já passou 15 dias da IRA dele. Ele não chama mais IRA? Não. A partir do 7º dia de evolução da injúria renal aguda, esse paciente ganha um novo diagnóstico. O diagnóstico de doença renal aguda, cuja definição é uma IRA persistente por um período maior do que 7 dias e menor que 90 dias. E eu defino essa doença renal aguda exatamente com definição de IRA, só que por um período mais prolongado. A IRA ou redução da taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto. Essa é uma definição formal, mas a gente considera de forma mais arredondada, que é uma IRA persistente por mais de 7 dias. Ou presença de marcador de dano renal, uma proteinúria, uma hipercalemia, uma alteração estrutural, uma acidose, ou um aumento da creatinina acima de 50% do basal, persistindo de 7 a 90 dias. Portanto, eu tenho uma piora aguda da função renal, que persiste por mais de 7 dias, seja pela presença de biomarcador de lesão renal, seja por uma redução da taxa de filtração glomerular, ou por critérios de IRA clássicos que nós vimos até agora, isto é, um aumento de mais de 1,5 vezes da creatinina em relação ao basal, eu tenho o diagnóstico de IRA. Persistiu por 7 a 90 dias, eu chamo de doença renal aguda. Tá bom. Entendi, Thiago, achei bem legal. Menos de 7 dias IRA, entre 7 e 90 dias, doença renal aguda. E se passa de 3 meses? O paciente está internado, teve aquela sepse gravíssima, operou, câmera hiperbárica, demorou, reintubou, está 4 meses no hospital, ainda em diálise após uma IRA. Como eu chamo esse paciente? Aí eu falo que esse paciente que persistiu com alterações de injúria renal por mais de 3 meses, ele já tem o diagnóstico de doença renal crônica. E por que essa nomenclatura foi mudada? Por causa disso, ó. Quando nós observamos essa figura, nós observamos que a IRA, a DRA e a DRC, elas são um contínuo de uma patologia que no final vai levar a um dano renal e eventualmente morte. Então eu chamo de doença renal aguda quando eu tenho uma duração menor de 7 a 90 dias. Isto é menor que 3 meses. Quando eu tenho uma duração maior que 3 meses, eu já falo, esse paciente cronificou, ele já tem doença renal crônica. E se for um período de uma semana, eu tenho uma injúria renal aguda. É um contínuo cuja nomenclatura muda à medida que o tempo passa. Portanto, não esqueçam, doença renal aguda, doença renal crônica, tudo se originou lá, nesse contínuo, na IRA, nos 7 primeiros dias. De 7 a 90, doença renal aguda. Acima de 90, doença renal crônica. Bacaninha, né, pessoal? Isso daqui é muito bonito. Pode cair na prova de vocês. É novo. Essa figura é do Cadigo, agora de 2021, 2022. Recente demais. Pode cair na sua prova. Vale a pena revisar. E aí, pessoal? Gostaram? Vamos ver como pode cair injúria renal aguda na sua prova? Vamos ver alguma dica quente que a gente pode dar para vocês matarem esse tema na prova? Bora comigo. Cai na prova. E aí, pessoal? Como vocês acham que pode cair uma questão de diagnóstico e classificação de IRA no Revalida? É isso aqui. Quando nós falamos de diagnóstico e classificação, o que tem que vir à cabeça é o diagnóstico e estadiamento pelos critérios de Cadigo. Algumas dicas práticas para vocês não esquecerem na hora da sua prova. Primeiro ponto, a prova do Revalida é uma prova que vai cobrar temas de conhecimento geral. Ela não vai aprofundar no submarcador da IRA, não. Ela vai ficar nos 2 principais. Quais são os 2 principais, pessoal? Elevação da creatinina e redução do débito urinário. Eu tenho que fazer alguma conta? Não. Eu tenho que ver a sua elevação ou redução. Cockcroft-Gault
É válido? É válido. Apenas para quê? Apenas para ajuste de dose de antimicrobiano. Classificação. Qual que eu uso? Qual estadiamento que eu uso? Cadigo. Não tem Akin, não tem Rifle, agora é só Cadigo, que é dividido em 3 estágios. Estágio 1 leve, estágio 2 moderado, estágio 3 grave. Onde nós vamos definir pela elevação da creatinina sérica ou pelo grau de redução do débito urinário. Isso é importante vocês lembrarem. Por quê? Porque sempre que cair um paciente com IRA, onde ele vai te dar um débito urinário, onde ele vai dar uma creatinina atual e uma creatinina basal, eu vou ter que saber fazer essa comparação, saber o quanto aumentou em relação à creatinina de base do paciente para estadiar e classificar esse nosso paciente. E uma última dica, que pode cair na sua prova, é a nomenclatura nova, que separa injúria renal aguda pelo tempo. Então nós pegamos a IRA, então nós definimos injúria renal aguda, aquela oscilação, aquela redução da função do rim, aquele aumento da creatinina acima de 1,5 vezes em relação à creatinina basal, por um período até 7 dias. Quando essa IRA persiste por um período de 7 a 90 dias, eu vou chamar de doença renal aguda e não de injúria renal aguda. E se esse paciente persiste com alteração de função renal por um período superior a 90 dias, isso é 3 meses, eu já falo que esse paciente evoluiu de uma IRA para uma DRA para uma doença renal crônica. É um contínuo de uma patologia que começou com uma agressão aguda lá atrás. Portanto, IRA, aumento da creatinina em relação à basal maior que 50%, por até 7 dias. De 7 a 90, doença renal aguda. Acima de 90, doença renal crônica. É isso que pode cair na prova desse tema diagnóstico e classificação em injúria renal aguda. E aí, pessoal, agora dá para classificar, dá para diagnosticar, dá para saber quais são os marcadores. Isso que vai cair na sua prova. Não vai fugir disso. E, lógico, qualquer dúvida, tragam para a gente ajuda vocês e pode ter certeza, estamos do seu lado até o dia da sua aprovação. Contem sempre com a gente. Façam exercícios, revejam a aula, volta ali no vídeo, pausa, olha a tabela, tira alguma dúvida. Domine esse assunto que é um tema bastante recorrente em prova e é para tirar 10 nessa questão. Um abraço a todos, ótimos estudos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.